Trilhas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Bom, antes de mais nada, por favor, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e divulguem esse conteúdo para que cada vez mais o Trilhas consiga seguir na empreitada de divulgar bons sons, boas pessoas e ótimos pesquisadores, por que não? Afinal, comigo, hoje aqui, conosco, Bruno Ascari, do Som de Peso. Pô, valeu, Felipe. Obrigado mesmo pelo convite. A gente tá até conversando agora um pouquinho, né? Eu também já acompanho trilhas já faz tempo. Cara, é maluco como às vezes a gente tá no mesmo meio e acaba não se conhecendo, não se encontrando pessoalmente, né? Mas felizmente tem essas coisas aqui de internet pra gente poder trocar uma ideia e depois, claro, levar isso pra fora das telas. Exatamente. Bom, eu até contei um segredo pro Bruno aqui. Eu tinha, logo que a gente começou esse projeto do Trilhas em Vídeo pelo YouTube, né? Eu tinha interesse em entrevistar poucas pessoas chaves pelo processo, e o Bruno era um deles, né? Porque, cara, assim, obviamente acho que todo mundo que está me ouvindo aqui, que está nos vendo, né, deve conhecer o Som de Peso. Para nós é uma baita referência, assim, não só na estética como ele cria os vídeos, mas principalmente pelo conteúdo, né? Que é um conteúdo super vasto. Pô, Bruno, você deve estar com quase 1000 vídeos, se não passou disso, né, atualmente. Cara, eu acho que já passou, porque assim, eu tenho os vídeos abertos para o público, né? E ainda tenho vídeo pra galera que é membro do canal. Sim. Aí é um plano que a pessoa paga e tem um vídeo toda semana que eu faço. Legal. Né? Então, eu acho que nessa já deve ter passado de, sei lá, deve estar perto de 1.100 já. Caramba, bastante coisa. Uau, demais. Mas aí também são isso, né? São 7 anos produzindo conteúdo. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Tá desde 2020? Não, acho que 2019. 2019, legal. Eu fiz uma pesquisa, parece como 2017. Porque assim, eu criei o canal e só depois que eu comecei a publicar coisa. Ah, legal. Uma estratégia aí, tá vendo? Como é bom a gente conversar para poder entender. Não foi estratégia, na real. Foi tipo a maturação da ideia, na verdade. Legal. Isso é importante. Eu vim, tipo, da parte de publicidade, né? Eu sou publicitário, na verdade. Uhum. Trabalho com isso até hoje, né? Legal. Mas eu sempre gostei muito de música, né? Eu já tinha um blog quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, que inclusive chamava Som de Peso, né? Era eu e um amigo meu, que a gente brincava, assim, eram os dois gordinhos, né? E aí a gente falava que era o Som de Peso porque eram, tipo, os pesos pesados comentando sobre as coisas que a gente gosta. Era uma bobagem assim. Legal. E aí o nome ficou, sabe? Eu gostava do nome, eu falei, vou botar esse nome no canal. E aí eu tinha esse blog e tal, mas depois por causa de faculdade, essas coisas, eu acabei parando, né, de falar sobre música, mas continuei colecionando, continuei curtindo e tal. E aí era uma época que eu estava muito infeliz na agência, porque a agência, assim, é um ambiente pavoroso. Né? É bem tóxico. E aí, aos poucos, eu fui fazendo tipo uns textos aqui, uns textos acolá, escrevi para alguns veículos e tal, mas foi uma coisa assim, eu percebia que ninguém queria me pagar, na real. Aí eu falava, pô, assim, eu tô trabalhando de graça pros outros, né? Eu falei, pô, se eu vou trabalhar de graça, eu vou trabalhar de graça pra mim mesmo. E aí, eu já tinha esse passado, né, de coisa de vídeo por causa da faculdade. Por publicidade, né, eu acabei lá dentro da faculdade fazendo parte da TV, né, que tem a interna lá da faculdade, a gente fazia umas reportagens, fazia cobertura de festa, de palestra que tinha, enfim, um monte de coisa. Sim. E aí lá que eu aprendi a operar câmera, foi lá que eu aprendi a editar, né, fazer edição das coisas, e aí eu fiquei, cara, nessa época tinha, por exemplo, o canal já do Gastão, né, o Casa Gastão, tinha alguns canais gringos, né, tipo o Needle Drop, né, lá do Anthony Fantano, que eu gosto pra caramba, mas eu senti a falta de ter algo mais aprofundado, sabe? Era uma coisa que eu ficava ali, eu falava, cara, não tem o tipo de conteúdo que eu gostaria de ver. Legal. Então eu acabei criando o canal por causa disso, né? Era mais ou menos assim, o que eu tinha na cabeça de, pô, eu vou indicar uns sons aí pros meus amigos, né? E fazer umas análises, né? Fazer umas pesquisas e tal, e aí que começou as coisas do canal. Então por isso que ele foi criado antes, e aí fiquei nesse período, né, de escrever e etc, para os vídeos começarem a sair.
Legal. Você citou um ponto interessante que também está na pauta, é esse processo de pesquisa, né? Volto a falar, a gente é super fã do Som de Peso, principalmente pelo conteúdo mesmo, né? Que você se propõe a colocar as informações muito detalhadas daquilo que você está proposto aí a falar do disco, do estilo, ou do ano e por aí vai, né? O que também é muito legal, né? Porque muita gente se prende, vou falar só de disco de vinil. Você não, você fala de estilo, de artistas, de disco, de ano e por aí vai, né? Então, assim, eu queria entender como que é o início dessa pesquisa, de onde vem a ideia, né? E como que você desenvolve isso, já que são assuntos tão ecléticos. Cara, sendo muito sincero, é da maluquice dessa cabeça aqui. Porque é isso, cara, não tem ordem, sabe? Não tem, tipo, não, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, esse vídeo lá. Assim, óbvio, eu tenho que eu me apego nessas coisas, das efemérides e tal. Então, por exemplo, discos que estão fazendo 50 anos. Sim, sempre importante a gente pegar isso para ter oportunidade para falar do disco. Legal. Né? Porque às vezes acaba passando, às vezes as pessoas não conhecem, e aí, querendo ou não, sei lá, outros veículos começam a falar também, e aí é uma forma do disco estar, entre aspas, em alta. Né? Às vezes não, né? Mas enfim, às vezes melhora a questão de busca e etc, etc. E aí eu acabo pegando, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, ou coisas mais novas também. E aí que vem esse lance de eu não me pego em coisas somente, né, em coisas antigas. Eu só não me apego em um determinado estilo. Porque eu sou um cara que escuta de muita coisa. Eu vou ouvir, sei lá, desde de jazz japonês, aí eu vou ouvir o rock progressivo da França, mas também estou ouvindo, sei lá, coisa de música eletrônica que está saindo hoje em dia, sabe, aqui no Brasil. Por justamente, assim, na minha visão, se a gente quer ser um jornalista, né, musical para falar sobre isso, a gente tem que ter base, a gente tem que estudar. Claro, pode ter coisa e falar, não, sei lá, sertanejo universitário. Não é uma coisa que eu vou escutar, sim, né? Mas, sei lá, se tem uma música bombando pra caramba tal, eu vou ouvir pra pelo menos entender o que tá acontecendo. Legal. Sabe? Sim. E aí, óbvio, né, tem assuntos que, por eu não gostar, eu não vou levar pro canal. E tá tudo certo, né? Mas a gente tem que sempre tá nessa de explorar as coisas. Então, assim, eu não tenho muito uma linha determinada, assim, do tipo, super certinha. Não, sei lá, terça-feira eu vou fazer isso, na outra sexta eu vou falar aquilo. Eu tenho, né, essas coisas dos discos para poder comentar, mas não tenho uma ordem. Às vezes é isso, às vezes eu descubro um disco e falo, caramba, puxa, sei lá, eu posso falar mais, né, sei lá, de jazz fusion, não sei da onde. Puta, descobri um disco e falei, cara, que maneiro, vou fazer uma lista disso, sabe? Pra galera poder conhecer. Então é mais ou menos isso, não tem muita ordem, não. Sim, entendi. E esse processo seu de pesquisa de coisas novas, né? Por onde que você começa, assim? Pelo próprio Spotify, que é uma boa ferramenta para isso, né? Porque lá traz as trends da semana, do mês, o estilo e por aí vai. Ou você tem outra fonte? Ou várias fontes, né, para poder chegar nesse conteúdo aí do que está sendo escutado hoje em dia e que é de hoje em dia, né, tanto internacional quanto nacional, assim. Qual que é o caminho para isso? O streaming, com certeza, né? Eu acabo usando. Tem, por exemplo, eu escuto muito mais na Qobuz, né? Que é um sistema, né, de streaming que paga melhor para os artistas, a qualidade sonora é bem melhor, e eles têm ali uma parte de lançamento que é muito boa. Né? Então, às vezes tem até uns textos já falando sobre os lançamentos. Então, é legal de acompanhar. Claro, tem também ficar vendo, sei lá, os perfis de vários outros jornalistas que também estão falando sobre música, até porque é muita coisa, né? Eu mesmo não sei de tudo. Sei lá, esses dias mesmo eu descobri um disco do ano passado que eu falei, caramba, se eu tivesse escutado esse disco antes, ele muito provavelmente estaria na lista dos meus discos preferidos do ano passado, só que não entrou porque eu fui ouvir agora, né? Porque é muita coisa. Disco? Qual que é o disco? É o disco de um menino chamado Joaquim. O disco chama Varanda dos Presentes. Legal. E, cara, é música brasileira, tem orquestração, ele mistura um pouco, sei lá, da MPB ali dos anos 70, mas também tem umas guitarras mais distorcidas. Cara, é muito bonito o disco, é muito bonito. Eu acho que é o primeiro trabalho dele. É um cara de, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Eu, pelo menos, fiquei impressionado, de verdade.
E aí é isso, então eu vou vendo jornalistas que estão falando, vou vendo também alguns outros canais que falam sobre música, coisa nacional, coisa gringa, vejo também os selos, né, sei lá, vou puxar aqui, sei lá, a Koala Music, Sim. que tem os vários lançamentos, poxa, quando sai alguma coisa, eu ponho ali na minha listinha para escutar. E fora indicação de amigo, né? Porque a gente acaba construindo uma rede, né? De amigos, de recomendações e tal, e até pelo próprio canal. Muita gente me manda mensagem do tipo, pô, Bruno, escuta isso, escuta aquilo e tal. E até por isso, né? Eu acabei criando um negócio no canal que eu acho bem legal, que é o Banda dos Inscritos, que é a galera que é inscrita no canal, que, né, tem as suas bandas, etc. Falei, cara, manda o material, assim, é um vídeo que eu faço, não faço toda semana, porque, né, é muita coisa, eu tenho que parar para ouvir, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto e tal, mas também é uma chance, né, uma oportunidade de mostrar som novo pra galera, porque senão fica esse papo de tiozão de, música boa era só nos anos 70, era só nos anos 60, era só não sei onde. Não, cara, tem muita coisa legal sendo feita hoje em dia. Sim, é só você que, sei lá, às vezes tem preguiça de ir atrás, ou ficar preso nas coisas do passado. Sim. É por isso que eu te perguntei, porque assim, obviamente, nós que nos dispomos a criar conteúdo para o YouTube, né, de música, querendo ou não, a gente tem que conhecer um pouquinho da atualidade, né? E eu confesso que eu tô ainda um pouco por fora desses canais para pesquisar esse tipo de coisa. Geralmente eu descubro pelos entrevistados, as pessoas que eu trago, que são mais jovens e por aí vai, inclusive trabalham em loja de disco, como a gente falou da Nanda, é um bom exemplo, né? E aí, assim, aí eu, poxa, uma coisa ou outra eu acabo buscando, né, para poder conhecer. Mas confesso que, assim, eu não tenho paciência mesmo, né? Deveria me dedicar mais para poder fazer isso. E é importante a gente saber esse modelo de pesquisa, né? A gente que se propõe a criar um jornalismo musical, entender essas fontes, né? E baseado nisso, Bruno, assim, quais são as suas maiores referências, né? Quando se fala de jornalismo musical, assim, lá atrás, aquela pessoa que te demonstrou, poxa, que legal que essa pessoa está fazendo e eu gostaria de fazer algo parecido, né? E claro, você criou a sua própria trilha, né? Mas existe uma referência ou algumas referências, né? Quais são essas referências suas, Bruno, pro som de Tem peso? bastante gente, cara, mas eu acho que assim, uma das primeiras que eu percebi lendo eram as coisas do Bento Araújo, que fez a Poeirazine, que hoje em dia escreve, né, para as coisas da Três Selos e tal. Eu acompanhava a Poeirazine desde o, sei lá, volume 12, 14, 16, assim, tava bem no comecinho mesmo. E aí eu falava, cara, esse é um cara que teve mais ou menos a ideia parecida com a minha, de tipo, cara, ele tá fazendo o que ele gosta e quer dividir para as pessoas. Então é isso, puxa, ele, sei lá, às vezes chamava o Ricardo lá para falar sobre, sei lá, coisas do Elvis. Aí ao mesmo tempo você tinha ele falando, sei lá, o especial do selo Sábado Som, sabe? Tipo umas coisas assim, muito diferentes, mas no fundo ele tá falando das coisas que ele gosta. E isso para mim é uma inspiração, né? Já falei isso para ele também e tal, mas puxa, fora ele, o Gastão, né, que para mim é uma referência e eu tenho alegria assim, inenarrável de poder fazer coisa com ele hoje em dia. Pois isso para mim é surreal. Isso também. É surreal para mim. Surreal, sabe? Né? Aí, puxa, o Zusa Homem de Melo, para mim também sempre foi uma das maiores referências, não só pelos livros, mas como a forma que ele enxergava a música, da paixão dele, do jeito muito respeitoso também, sabe? Um cara que viveu muito, que conhecia pra caramba e não tinha aquela prepotência, sabe? De eu sei mais do que você, ou eu tô falando isso porque eu vivi, porque eu estava lá. Não, é uma coisa, era muito natural dele, né? E eu acho isso muito bonito mesmo. Cara, tem a Ana Maria Baiana, os textos dela que eu gosto pra caramba, a Lorena Calabria, o Sérgio Martins, puxa, é muita gente mesmo. Que massa. O próprio Anthony Fantano, né, que eu falei agora há pouco, claro, ele tem, né, um jeito mais bem-humorado ali de apresentar uma coisa ou outra e tal, mas é um cara que eu gosto também, que ele traz
gama muito grande. Tipo, ele vai falar de, sei lá, o lançamento do hip hop, mas também ele vai pegar uma coisa até do, sei lá, K-pop, aí é um cara que vai falar de rock, vai pegar um lançamento mais de punk. Eu falo, cara, isso é muito legal. Muito legal, É um cara que tá muito antenado nas coisas. E, claro, óbvio, a gente não tem que concordar com tudo ou com a maneira como o cara fala, mas não deixa de ser uma inspiração também. Sim, legal. E, assim, editor e autor, pesquisador de fora do Brasil, você tem alguns para citar, assim, lá de trás, que também te influenciou, ou é a maioria brasileiro mesmo? Cara, a maioria é brasileiro, mas um cara que também eu admiro muito, tá até um livrinho, acho que aqui mais ou menos, né, no cantinho aqui da tela, que é o John Peel. É o radialista. Muito cara, bom. eu peguei um livro dele, é fantástico, fantástico. E é um cara isso, ele também estava sempre muito antenado nas coisas, era um cara que dava oportunidade, que dava chance para quem estava começando, ele falava das coisas que ele acreditava. Isso eu acho a coisa mais bonita, né, como jornalista que a gente pode fazer. Exato. Abrir o nosso coração e dividir para as pessoas o que a gente gosta. Muito boa. Eu assisti, claro, aliás, pessoal, procurem, né? Volta a falar, Som de Peso, talvez você já conheça. Se não conheço, não fale para ninguém, siga o vídeo, por favor, do canal do Bruno. Mas você viu o vídeo que você fez com o Gastão, né? Esse último que foi pro ar, vocês falaram do Lester Bangs, né? Pô, o Lester Bangs é uma baita referência para mim. Eu acho que eu comecei ali, né? Meu início, assim, foi mais ou menos a época do Mate-me, por favor. Então, aquele tipo de escrita, puxa, eu falei, nossa, que loucura isso aqui. E eu peguei vários livros dele na época, que foi lançado pela Conrad, né? No início dos anos 2000, acho. E o Hunter Thompson é outro também, que, porra, pra mim é uma doideira a forma como ele escrevia. E só que tem um ponto interessante que vocês falam lá, você e o Gastão citam, né? Porque realmente o Lester Bangs queimou muita banda, né? Ele idolatrava muita gente, mas ao mesmo tempo ele também, quando não gostava, ele escrachava, ele descia era um cara muito 880, né? Isso é verdade. Era muito ácido, muito muito radical, incisivo, né? O jeito radical, né? Que ele falava. Então, né? Assim, claro, é o estilo do cara, só não é o meu, né? E tá tudo bem com isso. Legal, boa. Bom, já que a gente tá falando do passado, Bruno, assim, você tem alguma lembrança bem remota de algum momento que você percebeu e falou, porra, eu quero seguir por essa linha de pesquisa musical e eu acho que isso vai dar muito certo? Sabe, tem algum momento que você consegue puxar da memória, independente de quem te influenciou ou não, mas algum momento, assim, concreto que você fala, cara, ou alguma criação que você fez e falou, puxa, isso aqui ficou tão legal que eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Você tem algum exemplo, assim, massa, legal para dividir com a gente aqui? Cara, tem na época do blog, né, que eu fazia com esse meu amigo, que uma vez a gente encontrou um grupo de amigos, assim, porque assim, a gente estudou na mesma escola e na época a gente estava estudando em escolas diferentes. Aí ficava conversando por MSN e tal. E aí uma vez chegou um amigo desse meu amigo que escrevia comigo e falou, cara, peguei lá um disco lá que você recomendou, eu nem lembro qual que era, mas ele falou, cara, eu ouvi o disco, cara, eu fiquei apaixonado por aquilo. Aí aquilo me deu uma coisa, eu falei, porra, é isso, sabe? Me deu essa alegria, essa sensação. Ou, sei lá, que já aconteceu também, gente que me manda mensagem de vez em quando, falando, cara, eu tava passando, sei lá, por uma situação muito difícil na minha vida, por alguma coisa assim, você indicou um disco e, cara, isso me ajudou, assim, profundamente. Tipo, obrigado pelo seu trabalho. Bicho, eu falo, juro, eu fico até arrepiado, sabe? Porque, assim, é um dos maiores presentes que você pode ter na vida. Com certeza. Então, acho que eu são assino embaixo momentos, isso, assim. tá, Bruno? Fazendo só um parênteses aqui, eu ia falar isso em algum momento, porque eu não ia me aguentar em falar. Eu, ano passado, li esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece, mas assim, é um livro. É engraçado porque eu achei ele tão bom que ao ponto dele ser ruim. E eu vou explicar por quê. Ele tem muita informação importante aqui. Mas muita, que você fala, cara, para, que eu não tô conseguindo acompanhar. A gente que fica pirado em grifar, em pegar referência, né? Só que teve uma passagem do livro que falou sobre o Joe Coltrane. O Love Supreme. E aí eu tava passando por um momento muito delicado na minha vida, quando eu tava lendo bem essa parte, né? E, cara, eu lembro que antes de dormir eu lia só essa parte, falando sobre... Porque aqui ele detalha muito, né? Por ele ser muito detalhista, ele, sei lá, deve ter umas 5 páginas, no mínimo, que fala só sobre esse disco, né? O processo de criação. E aí eu falei, porra, cara, deve ter muito mais coisa na internet que eu quero me aprofundar nessa ideia do Love Supreme. E aí eu joguei no YouTube, claro, o primeiro vídeo que veio foi o seu.
Cara, eu assisti assim, me arrepiou. Falei, meu, esse cara trouxe de uma forma que eu preciso comprar esse disco amanhã. E eu fui atrás, peguei inclusive uma edição Puta, que maravilha. da própria Impulse. Impulse. É uma das Não, cara, primeiras pois edições, é. de 65, acho. Esse aqui ele é japonês, né? Ó, Uhum. né? Só que é É engraçado. lindo, lindo. Muito caro, né? Eu sabia onde tinha esse disco, mas eu falei, eu vou buscar um mais novo e mais barato, por aí vai. Isso aqui, por incrível que pareça, eu não achei. Eu voltei nessa loja, negociei com o vendedor e consegui comprar, né? Só que aí é muito louco, porque eu fiquei um pouco triste pelo seguinte: ele não tem em inglês aqui escrito a música. O poema. Cara, tá escrito em japonês aqui. Putz. Puxa, eu fiquei mó triste, sabe? Eu falei, puxa, será que eu vou atrás de um que tenha ou eu simplesmente baixei da internet o texto e a folha tá junto com o disco, né? Então, assim, é um dos vídeos que você fez que me emocionou. Tá? Eu achei, cara, belíssimo. E aí eu busquei outros vídeos, infelizmente não tem quase nada em português falando a respeito desse trabalho, é tudo em inglês, né? E aí eu busquei vários no YouTube, vários textos, eu li pra caramba, assim, ao ponto de eu me aprofundar na história, tanto do Joe Coltrane quanto desse disco, né? E que é muito, cara, aí é um capítulo à parte, não vou nem me abrir tanto, porque é uma parada muito pessoal, é muito louca da minha história com esse disco, entendeu? Mas só dando um exemplo prático do que você acabou de falar, né? De mudar vidas através da pesquisa que você fazia. Então, assim, só fazendo um adendo, em relação a esse seu amigo que trouxe esse disco e falou, poxa, mudou tudo, eu coloco um testemunho meu, pessoal, de um conteúdo que você criou e que eu também fui atrás e, cara, até hoje, desde então, pra mim, velho, isso aqui é minha Bíblia. Pô, você fez a minha semana, Felipe, de verdade. Isso aqui é minha Bíblia. O Love Supreme é minha Bíblia, cara. Não tenho nem o que falar, entendeu? Manja aquele meme, né? Básico. Pra mim, você tem um minuto pra falar sobre Love Supreme. Pra ouvir a palavra do Love Supreme e do John Coltrane. É foda pra cacete, tá ligado? Pô, mas não é à toa que depois os caras fizeram uma igreja pro John Coltrane, né? Pô, faz total sentido. E fazia muito sentido. Porque é o que eu sinto quando esse disco. Eu falei, pô, será que ninguém nunca pensou em criar uma igreja, uma seita? Americano é tão louco por isso. Eu fui buscar um vídeo no YouTube e vi que tem um vídeo que fala só sobre isso. Da galera na igreja lá. O disco, cantando. Tem o vitral dele com o saxofone. Tem o vitral, coisa mais linda. É lindíssimo o vitral, inclusive. Exato, é maluco total, cara. Bom, é legal, né, a gente saber disso, mas assim, agora trazendo um pouco pro presente, Bruno, o que você tem escutado, assim, né, já que você tem essa pesquisa das músicas de hoje em dia, você poderia indicar, porque assim, o Trilhas, ele tem na verdade, eu crio, né, pro canal uma lista no Spotify daquilo que o entrevistado indica, né? E claro que a gente está conversando aqui, muitas vezes solta assim, a gente coloca lá. O que você poderia indicar pra gente de música da atualidade que você tem escutado e vale a pena indicar pro pessoal? Se quiser mostrar a mídia ou mesmo falar, cara, fica à vontade aí. Tá. Que eu tenho escutado, né, o próprio disco do Joaquim, que eu falei agora há pouco, né, que é o Varanda dos Presentes. Cara, ontem, né, a gente tá gravando isso numa sexta-feira, ontem, na verdade hoje, né, pelo amor de Deus, que eu escutei o disco ontem, né, saiu o disco novo do Flea, do Red Hot Chili Peppers, ele gravou um disco de jazz. Sua lá. Legal. É um disco chamado Honora. Cara, é maravilhoso. Claro, não é um jazz tipo a Love Supreme, né, não vão esperando um A Love Supreme, pelo amor de Deus, mas é um disco assim, ele carrega muito uma vibe meio punk no jeito de se fazer jazz, sabe? Tipo, então, sei lá, sonoridades em alguns momentos são meio sujas, especialmente no trompete, a forma como ele toca o contrabaixo, ele puxa muito do funk e do punk também, que são as fundações do próprio Flea, Flea. Então, por exemplo, vai ter cover de Make It Brain, né, do Funkadelic, ele vai fazer uma versão ali, aí tem umas experimentações eletrônicas no meio. Cara, assim, é um disco muito diferente, mas maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Nessa mesma linha, né, que é uma banda nacional que eu também gosto pra caramba, o Bufo Borealis, do Juninho, que é baixista do Ratos de Porão, e do Rodrigo Saldanha também, que toca com Escandurra e tal. Baterista, né, que toca com Escandurra. E aí, cara, eles também vão fazer um jazz meio psicodélico, meio punk em alguns momentos. Eu separei aqui dois, né, rapidinho. Esses eu tenho, né, o disco, mas o Debadios, do Julico,
que ele acabou de relançar esse disco, Sina, eu acho que é o segundo disco deles, acabou de sair, lindíssimo. Tem esse rapaz, eu conheci o trabalho dele no ano passado também, eu fiquei apaixonado, é o Cessa. Esse disco ele chama Pequena Vertigem do Amor. Sim. É um disco para quem gosta, de amor, perdão. Para quem gosta, sei lá, das coisas mais orquestrais, tipo, sei lá, meio Verocai, assim, dos anos 70, quem gosta do lance mais Jorge Ben também, tenho certeza que vai gostar desse disco. Cara, tem muita coisa mesmo. Sim. E o que você, assim, tem algum estilo, né, Bruno? Isso eu sei que é uma pergunta, é uma sacanagem que eu vou fazer agora, mas não tem como, no meu papel eu preciso fazer, né? E também fique à vontade em responder ou não, né? Mas claro. Tem algum estilo musical, assim, que você mais curta, que você fala, cara, é isso que eu mais gosto de escutar, ou não? Cara, não tô nem pior falando que não, de banda, viu? hein? A gente vai chegar lá, mas calma. Não, claro. Mas, cara, de verdade, assim, meu coração é muito dividido. Porque eu vim de um passado de rock, né? Eu comecei gostando de rock, comecei me apaixonando por Beatles, e aí todas as bandas, né, clássicas ali dos anos 70, dos anos 60, aí eu caí pra psicodelia, depois, na mesma época, fui pro progressivo e acompanho muitas coisas até hoje, mas o pessoal acho que também não tem tanta noção que eu gosto muito de coisa de música brasileira. Sim. Tipo, cara, minha coleção aqui atrás, metade de música brasileira, mais da metade. Eu tô falando, cara, são 1.500 discos de música brasileira. E aí tem de tudo. Tem, claro, tem rock brasileiro, mas tem muita coisa de bossa nova, que eu amo. Tem muita coisa de samba jazz, de coisa instrumental, que eu gosto pra caramba. Então, assim, meu coração realmente fica muito dividido. Eu não tenho uma coisa preferida. Sim. Assim, claro, eu tenho momentos, né? Por exemplo, tem coisas ali. Eu né, recentemente fiz um vídeo sobre o Judas Priest, né, o Sad Wings of Destiny, é o segundo disco deles. Cara, Judas Priest é uma banda de heavy metal. Sim. Eu passei uma semana ouvindo heavy metal. Mas é isso, aí sei lá, na outra semana eu vou lembrar de algum disco, eu vou descobrir outro disco, aí, sei lá, eu posso cair no samba jazz, sei lá, eu vou pegar o Edson Machado pra escutar, sabe, Meirelles e Copa 5. E aí, na outra coisa, eu vou mas aí, por exemplo, aí eu vou pegar e falar, não, eu quero ouvir alguma coisa mais nova. Aí eu vou pegar, sei lá, coisas da música pop que estão saindo hoje em dia e, sei lá, puxando, né, o Lollapalooza. Porra, vou, sei lá, ouvir as coisas da Chappell Roan, sabe? Que é uma moça que canta bem pra caramba, que faz um pop interessante e eu fico passeando, cara. Minha cabeça é uma maluquice. Doideira. Assim, de verdade. Uhum. E, cara, nessas pesquisas que você faz, assim, uma coisa até importante até pra mim, né, como também profissional nessa área. Quais são as informações básicas que você... Porque assim, a gente sabe que muito disso que a gente escuta, eu vou falar, bom, você me conhece, sabe os projetos que eu já trabalhei, inclusive com a Groovy Records, né? Cara, tem coisa que não tem informação em lugar nenhum, né? Sim. Mas aí assim, eu quero trazer aquilo à tona, mas eu falo, cara, o que eu vou falar a respeito disso, além da minha percepção, né? Uhum. Na sua cabeça, assim, o que é essencial, né, em qualquer processo de pesquisa que você se proponha a compartilhar com alguém? O que você acha que é essencial nesse processo assim? Tá, eu acho que sempre é importante a gente dar o passado, assim, a base histórica da coisa. Porque muitas vezes, sei lá, para uma pessoa que não está tão acostumada a pesquisar que nem a gente, às vezes não tem noção do que estava acontecendo no Brasil, não tem noção do que estava acontecendo no mundo, em como essas coisas vão conversar com a obra e com o artista. Eu acho que isso é uma coisa importante. Perfeito. Claro, dependendo do artista, também pode entrar, né, um pouco, sei lá, da questão pessoal. Então, sei lá, poxa, a gente tá falando do disco de 74 do Marcos Valle, né? Pô, ele tava super triste, tinha acabado de se separar e não sei o quê, e isso acaba refletindo na sonoridade do disco, não tem jeito. Então, assim, não é fofoca, entre aspas, faz parte do contexto daquela obra. É a mesma coisa você falar, sei lá, do Rumors do Fleetwood Mac e falar e não comentar que eles estavam brigando pra caramba, que eles estavam se separando. Eram dois casais ali que estavam brigando e se separando dentro da banda, enquanto eles gravavam o disco e fazendo música um pra alfinetar o outro. Então, assim, você tem que falar disso, não tem jeito. Sim, né? Legal. E aí eu acho que é isso, de trazer esse contexto histórico, que é o que eu busco fazer nos vídeos, até para entender a trajetória do artista, para entender o momento da carreira dele, as coisas, né, que estavam acontecendo, e depois também trazer a nossa percepção das coisas. Porque você pode enxergar a música de um jeito, eu posso ter uma interpretação da letra diferente. Eu acho que tudo isso faz parte, sabe? É a análise de cada um.
E aí a pesquisa vai nisso. E claro, muitas vezes é difícil a gente ter fonte, mas tem muito livro que a gente pode pesquisar, a internet também ajuda muito, e claro, contar com a ajuda dos amigos que também escrevem, que também sabem, que às vezes é isso. Por exemplo, se eu precisar um dia, sei lá, de uma informação de coisa de rock de garagem da década de 60 do Brasil, eu provavelmente vou falar com você. Poxa, portas sabe? Abertas. De verdade. Se precisar. Porque são coisas assim, cara, eu sei que você manja muito disso, então às vezes não tem a informação, eu falo, pô, deixa eu ver se o Felipe sabe de alguma coisa. E vou falar com você. Sim. E uma coisa que as pessoas não fazem é, por exemplo, entrar na hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional. Cara, eu vivo naquele site quando eu tô fazendo pesquisa de coisa de música brasileira. Porque aí você vai pegar a reportagem da época, a crítica que alguém fez, vai estar tudo ali. Sim. A hemeroteca tem tudo digitalizado que existia no passado físico ou não? Uma dúvida que eu tenho. Não é tudo, mas é muita coisa. É porque se a gente pega, sei lá, Diário do Brasil, assim, dos principais jornais, eu acho que eu não posso cravar que é 100%, mas boa parte, sabe? Isso já dá um recorte excelente pra gente, especialmente se a gente está falando, né, das pesquisas que a gente faz, sei lá, anos 60, 70, 80, principalmente. É engraçado isso, porque a hemeroteca é uma pendência minha, saber mexer melhor na hemeroteca. Eu me lembro que eu fiz um projeto no primeira edição do Trilhas, primeira temporada, que era só áudio, né, sobre o Carlos Lee. Que é um cara super maldito, assim, ninguém sabe nada onde o cara foi parar, o cara tem uma trajetória musical muito oscilante, maluca e ultra avançada em todos os sentidos para cada época o que ele gravou, né, e cara, muito eclético, e aí eu falei, porra, cara, eu preciso falar desse cara, mas sabe, não sei nem por onde começar. Aí eu acho que eu fiz alguma postagem, alguma coisa, não me recordo do que, um cara me chamou, e ele falou, porra, cara, eu fiz uma pesquisa na hemeroteca, eu acho que eu tenho... Ele demorou uns 10 anos para fazer isso. Foi fazendo aos poucos. Eu acredito. Né? Ele falou, eu acho que eu tenho tudo que saiu na imprensa do Carlos Lee. Aí eu pensei comigo, cara, o cara vai mandar, sei lá, uns três tirinhas, né, de jornal, cara. O cara mandou, acho que uns 10 a 15 recortes de jornal pela hemeroteca de diversos jornais, dos anos 60 até meados dos anos 70, falando tudo que tinha o nome Carlos Lee. Quando chegou pra mim aquilo, eu falei, meu Deus. Você me salvou, né? Não, mas eu falei, não sei nem por onde começar. Aí liguei pro cara, falei, muito obrigado, vou te citar várias vezes no programa. Claro. Pra que, sabe, a pessoa saiba que... Mas agora eu tenho... Porque ele falou, então, eu tenho tudo isso, mas eu não sei como estruturar. E aí, como eu tenho boa parte dos discos da minha casa, obviamente, eu fui escutando, lendo tudo aquilo, várias vezes, para poder fazer com que todo aquele conteúdo que ele me mandou ficasse na minha cabeça, tudo. E aí, através das músicas, eu falei, porra, isso aqui tem a ver com aquilo, deixa eu ver. Aí eu lia de novo, nossa, tem. Ia lá e escrevia. Sabe? Foi um programa que demorou um tempão para poder estruturar e fazer, e hoje eu acredito que seja, inclusive, a única coisa mais concisa e completa que tenha a respeito do Carlos Lee na internet, entendeu? E é através da hemeroteca, que não foi nem eu que pesquisei, foi uma outra pessoa que me jogou no colo, entendeu? Não, mas o site da hemeroteca, assim, cá entre nós, ele é bem ruinzinho, sabe? Ele é um site que demora para carregar, você tem que ter uma paciência absurda, mas a gente tem que pesquisar. Sim, exato. Cara, você falou sobre a estrutura do canal, acho que é importante também, inclusive vai estar aqui, né, está na descrição do vídeo aqui do Trilhas Podcast, para que o pessoal possa te seguir, acompanhar, mas, e claro, antes de conversar com você, eu dei uma bela pesquisada lá, uma bela fuçadinha para poder entender como está a estrutura atual, mas acho importante você falar, né? Tem esses vídeos que você faz relacionados à resenha dos discos em si, né, mas também tem outros... conceitos lá e conteúdos que é para sócio, para não sócio. Explica um pouco para a gente como funciona a estrutura do Som de Peso no YouTube. Vamos lá. São 2 vídeos semanais abertos para todo mundo. Aí os vídeos sempre saem terça e sexta, às 8 da noite. Normalmente, na terça-feira, é uma lista, uma recomendação de documentário, de livro, tudo relacionado à música, é claro. Ou também algum lançamento, porque tem às vezes lançamento, por exemplo, recentemente eu falei do disco novo do Gorillaz, o Mountain, que é um discaço, é muito bom, muito bom mesmo. Você conseguiu esse disco físico? Não, tem que importar e, né, convenhamos, ver, cara, vai ser uma coisa bem cara. Eu desisti também, falei,
uma hora aparece. Né? Uma hora alguém vai para fora e traz na bagagem. Exatamente, exatamente. Forma, né? Exatamente. E aí são esses programas, e às vezes eu faço uma resenha concisa, né? Eu não faço uma análise faixa a faixa, principalmente se é lançamento, né? Tem algumas coisas, tem entrevista também que eu faço, normalmente sai na terça-feira, e aí eu falo com gente brasileira, faço com gringo também, artistas novos, artistas antigos, então tem, sei lá, cara, desde do Eagle Eye Cherry, que eu falei com ele no ano passado, até entrevista, sei lá, com o Carlos da Fé, entrevista com o Hamilton Godoy, do Zimbo Trio, que a gente fez uma entrevista de, cara, eu acho que 2 horas, dividida em 3 partes, falando da carreira dele, de tudo do Zimbo, a gente foi tudo mesmo. O Carlos Walker, né, do A Frauta de Pan, sim, que eu fiz também já faz um bom tempo, mas, cara, um conteúdo maravilhoso, né, uma entrevista que, modéstia à parte, eu tenho bastante orgulho. Poxa, essa eu não assisti, tá anotada aqui para eu procurar lá. Não, ficou bem legal. Assim, é uma entrevista que já tem uns... Nossa, vou chutar uns 7 anos já por aí, foi bem no comecinho do canal, então até minha forma de apresentar é muito diferente, né? Mas é isso, a gente vai evoluindo, normal, faz parte do nosso processo. Exato. Mas também tem coisa nova. Sei lá, eu conversei com a Dora Morelenbaum recentemente, falando do disco dela, o Pique, que é um discaço maravilhoso, né? Mais uma recomendação aí recente, né? Então tem tudo isso. E normalmente na sexta-feira eu pego um disco para esmiuçar. Então aí sim eu vou fazer uma análise, faço o bloco inicial, que é o contexto, que nem eu dividi, que eu falei com você, de contar a história do artista, do que estava acontecendo, curiosidades, etc. E depois eu pego todas as faixas do disco, vou dissecando, né, uma por uma, falando em questão de arranjo, de curiosidades sobre a própria música, sobre as minhas impressões também, claro, né? Às vezes, sei lá, alguma coisa que me emociona, e também faço a tradução e a interpretação da letra, né? Porque muita gente, né, não fala inglês e essas coisas, e aí a gente acaba, né, trazendo esse lado também para a galera, e, né, às vezes a citação do próprio artista também falando sobre a música e tal. E essas são as duas frentes os 2 vídeos do canal. E aí também tem o conteúdo para o pessoal que paga, né, a mensalidade ali, e aí a gente tem um conteúdo extra por semana. E aí às vezes também para eles, eu não faço uma análise de disco porque eu sei que fica muito cansativo para mim. Né? Eu não consigo fazer 2 análises de disco aprofundadas, mais uma lista por semana. Não dá. Não, isso que eu estava pensando aqui. Eu falei, pô, acho que o Bruno não deve dormir. Não, eu não durmo muito, não. Não pode dormir. Pra você ter noção, Felipe, ontem eu fui na audição do negócio o disco do Flea, né, que nem eu pus. Legal. E eu cheguei em casa e fui gravar vídeo. Eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu terminei o vídeo e fui editar para dar tempo e hoje fazer minhas coisas. Né? Então, assim, o pessoal fala, porra, que legal e tal, mas eu tenho uma rotina muito pesada, de verdade. Eu espero que o Douglas não esteja ouvindo isso, viu? Porque já tem uma briga, porque o vídeo é semanal no caso do Trilhas. O seu aí, cara, é quase que diário, né? Não, eu acabo fazendo, né, esses 2 vídeos e um para os membros. Sim. Mas, assim, toda a parte de pesquisa sou eu que faço, toda a parte de roteiro sou eu que faço, né, obviamente só eu apresento, né, e a parte de edição, de rede social, de fazer as artes e tal, é tudo eu. Assim, Caramba. É uma empreitada, que nem eu brinco, né, quando eu vou fazer entrevista, que aí tem que montar câmera, luz, essas coisas, aí eu falo, só espera porque isso aqui é a banda de um homem só. Sim, né? Esse é o verdadeiro operário do rock, né? De tudo, né? Mas falar, né? É cansativo, cara, não vou mentir pra você. E, bom, então aí tem essa parte dos associados, né? E você pega o mesmo conteúdo de algo que você já falou ou é um conteúdo 100% novo, assim? Não, é um conteúdo novo. Tá, legal. É um conteúdo novo. São indicações que não aparecem para todo mundo. Às vezes pode ser que uma indicação que eu fiz para os membros mais para frente entre no canal, né, para o aberto. Mas no geral não. São coisas novas, e aí é um espaço que eu me permito também indicar umas coisas mais diferentes. Então, por exemplo, eu vou indicar discos independentes brasileiros, coisas que eu gosto pra caramba, que
no canal, assim, aberto, eu sei que talvez não tenha uma aceitação tão boa, tão grande do público. Mas, apesar disso, eu trago. Né? Entendi. Eu comecei uma série no ano passado, que são, tipo, pérolas escondidas da música brasileira, uma coisa assim. Aí, por exemplo, eu falo da música do século XX da Jocy de Oliveira, eu falei do Mestiço, do Luiz Henrique, que são discos assim, cara, às vezes completamente fora da completamente cena, né? fora, exatamente. Mas é uma coisa assim, se não tem ninguém falando, talvez as pessoas só vão ficar, né? Óbvio, isso não é um demérito, pelo amor de Deus. Mas tem uma hora que cansa você só ver conteúdo sobre Chico, sobre Caetano, sobre o Milton Nascimento. Cara, nossa música é muito rica, tem muito mais coisa do que isso, sabe? E claro, se eu vou fazer um vídeo do Milton Nascimento, eu sei que vai dar muito mais vídeo do que se eu fizer muito mais visualização do que se eu fizer um vídeo, tipo, de um disco independente. Mas, cara, é importante ter também, sabe? E isso é uma coisa que eu fico de olho para fazer essa mistura, sabe? Para não ficar falando só dos grandes medalhões, isso não só da música brasileira, tá? Para não ficar falando, sei lá, só de Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin, sabe? Cara, às vezes eu vou fazer um vídeo de hard rock obscuro dos anos 70, tipo a banda que só gravou um disco. Às vezes eu vou fazer um vídeo de rock progressivo, sei lá, da Holanda, sabe? Umas coisas assim que é tipo, cara, para expandir os horizontes musicais da galera mesmo, porque senão você fica ouvindo sempre as mesmas coisas. Cara, e assim, você aí chegou naquela pergunta, agora que você está preparado e eu também, né? Se você fosse escolher, assim, sei lá, 10 discos, eu não digo nem 10, digo 3, vai. Eu sei que isso muda de acordo com o ânimo, com o ano, com a idade, com o clima e por aí vai. Mas se fosse hoje, né, estamos em 2026, né, quais seriam alguns discos que você poderia falar pra gente aqui, que você fala, cara, esse disco é foda, não tem como eu não escutar, não indicar. Cite alguns pra nós aí, se quiser mostrar também, falar um pouco mais, fique à vontade, Bruno. Tá. Eu sou muito apaixonado pelo Stone Flower, do Jobim. Pra mim é disco da vida mesmo. Eu sou muito fã do Garra, do Marcos Valle. Foi o disco que me fez gostar de música brasileira há 12 anos atrás. Não, eu só conhecia, sei lá, Samba de Verão, sabe, Estrelar, assim, tipo, esse é o Marcos Valle. Aí eu peguei o Garra pra escutar e falei, cara, é muito mais do que isso. O Garra é um E tapa aí na que cara. me deu essa vontade de pesquisar mais sobre música brasileira, de Legal. comprar coisa de música brasileira. Claro, eu gostava, sei lá, tipo, Elis Regina, Chico Buarque, Tim Maia, coisas assim que meus pais, né, sempre teve em casa, né, a gente sempre escutou. Mas foi por causa do Marcos Valle e, pra mim, assim, ele é meu ídolo número 1 da música brasileira. Que legal, né? Que bom, bom ouvir isso. É o cara que eu mais gosto, assim, é um cara que, assim, sempre que eu posso ver show dele eu vou. Obviamente eu não tenho todos os discos dele, né, mas sempre que eu vejo e consigo comprar, eu ponho um disco dele na coleção também, porque foi o cara que me abriu os olhos para a música brasileira. Então eu sempre cito o Marcos Valle e o Garra é o meu disco de cabeceira. Né? Eu sei que tem muita gente que vai falar, não, Previsão do Tempo é melhor e não sei o quê, mas é o disco que mexeu comigo, sabe? É o que mudou a minha vida. Mas eu concordo com você. O Garra é mais disco do que qualquer outro do Marcos Valle, cara. Eu amo esse disco, eu amo. E tem, claro, né, sei lá, coisas dos Beatles, poxa, Sgt. Peppers, eu sei que foi uma coisa que mudou a minha cabeça, Dark Side of the Moon, uma experiência, assim, a primeira vez que eu escutei, acho que até falo isso no vídeo, cara, teve uma vez que eu tava escutando, eu me lembro claramente, eu tava no meu quarto, com fone de ouvido, assim, no meio da madrugada, ouvindo, eu tava escutando o solo de Time, cara, eu juro por Deus, eu tive, assim, uma experiência sinestésica, assim, eu realmente sentia o solo passando, assim, dentro da minha pele, caminhando por mim. Que legal. E assim, eu tinha, sei lá, 17 anos, não tinha bebido, não tinha porra nenhuma, sabe? Eu tava curtindo, mesmo. Outro disco da minha vida que as pessoas nem imaginam. Eu vou me esticar aqui pra pegar, peraí. Por favor, fique à vontade. Sinta-se na sua casa. O CD, aqui, ó. O Stadium Arcadium do Red Hot Chili Peppers. Uau, esse disco aqui me surpreendeu. Esse disco, acho que é o responsável por eu pesquisar música. Olha só. Porque esse disco é de 2006, né? Eu sou de 93, ou quando ele saiu eu tinha 12 para 13 anos.
eu escutei esse disco, foi quando eu entendi a parada, sabe? Quando eu falei, cara, ele, sei lá, o John Frusciante tá usando esse efeito, fazendo esse backing vocal, por esse motivo. Eu comecei a entender a música de um jeito muito mais extrasensorial, assim, possível. Porque antes, claro, eu escutava, eu cantava, eu gostava, dançava, essas coisas. Mas, e foi assim um disco que eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar ele, né? Aí eu tirava as músicas de ouvido e tal, e eu acho que esse disco, assim, é uma das coisas mais importantes da minha vida, sem exagero nenhum. Um disco E é uma coisa que ninguém nem imagina. Né? O pessoal fica no Californication, no Blood Sugar, mas eu cravo, cara. Isso aqui é o melhor disco do Red Hot de todos. Muito bom. Show. É o melhor disco. Sem dúvida estará na nossa playlist aqui do Trilhas Podcast. Maravilha. E... Mas qual indicação você pode fazer para os ouvintes aqui, os telespectadores do Trilhas? De uma música? Do disco ou não? Ou outros discos também, né? Cara... Essenciais que você fala, poxa, isso aqui é... O Kind of Blue, pra mim, também é importantíssimo. Eu tinha ali meus 14 anos, quando eu comprei uma edição especial dele, em CD. E aí que eu comecei a gostar de jazz. Foi com esse disco. Que era aquela coisa, você sempre escutava, pô, Kind of Blue, Kind of Blue, Kind of Blue, não sei o quê. Aí eu, tá bom, vamos ver qual que é desse disco aqui. Aí eu escutei e falei, caramba, o jazz é isso, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa da hora. Aí que eu comecei a ouvir. Mas, puxa, tem... sei lá, rock progressivo italiano, né, que foi uma coisa que me ajudou a expandir os horizontes, até para ouvir coisas fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, né? Tem um disco chamado Biglietto per l'Inferno, né, um disco de 71 ou 73, eu não lembro agora ao certo. Cara, eu escutei aquilo, assim, eu falei, uau, pode ter essa dramaticidade na letra, na interpretação, nas quebras que a música tem. Então é um disco muito importante para mim também. Cara, é muita coisa. Muita coisa. E brasileiro, Bruno, assim, dessa fase psicodélica de rock, do que você curte muito, assim, cara? Cara, a trilogia psicodélica do Rony Fon, assim, é uma coisa, né, extraordinária para mim. Que era aquela coisa também, eu, muito novo, vendo o Rony Fon na TV, aí, de repente, né, nessa época que eu comecei a gostar do Marcos Valle, do Garra, assim, eu falei, não, vou pesquisar outras coisas. Eu já gostava dos Mutantes, né, desde 15 anos de idade, gosto muito dos 2 primeiros discos, principalmente, e aí eu descobri esses discos do Rony e eu falei, caraca, assim, na minha, óbvio, né, vou falar isso do jeito mais respeitoso possível, mas na minha cabeça era, nossa, esse tiozinho aí fez esses discos, sabe? Eu falei, caramba, né? Pô, eu tinha 15 anos, né? Mas era o pensamento que eu tinha. Mas, cara, a trilogia psicodélica do Rony, o próprio Mutantes, aí caindo dentro, né, das coisas de rock, eu gosto muito do Som Nosso de Cada Dia, especialmente o Snags, eu acho espetacular. Sei lá, coisas mais novas, assim, pô, Amaro Freitas é um cara que eu respeito demais, bem um cara brilhante mesmo, né? Graças, consegui, né, ter essa entrevista com ele, a gente falou do último disco dele, o Iê, no canal, quando saiu. Baiana System também, eu acho que faz uma mistura interessantíssima, um negócio muito diferente. Cara, coisa pra caramba. Ótimas referências aí. E, sei lá, o primeiro disco do Guilherme Arantes também, de 76, e aí até o Moto Perpétuo, antes também, são discos de cabeceira pra mim. A Alucinação do Belchior, que é meio batido, mas não deixa de ser um disco importantíssimo na minha formação musical. Os Gerais, do Milton, que eu falei recentemente também no canal, que tá fazendo 50 anos. Cara, é muita coisa. Não, demais. Bruno, assim, nessa sua trajetória das entrevistas, tem alguma, eu sei que é até difícil também falar isso, até pela parceria que você tem agora com o Gastão, né? Vídeos maravilhosos que eu assisti lá, tanto dele quanto do Som de Peso, mas tem alguma pessoa ou algumas que você falou, porra, não acredito que eu tô falando com essa pessoa numa entrevista de um projeto meu, sabe, assim, que você realmente se sentiu muito feliz em falar. Tem alguns nomes, assim, que você pode abrir pra gente aqui no Trilhas?
Cara, além do Gastão, acho que o primeiro choque mesmo foi o Hamilton Godoy. Porque é um cara que não faz muita entrevista, né? Aí uma vez eu fui num show dele, conversei com acho que era a filha dele, que é produtora dele e tal. Cara, ele me convidou pra ir na escola de música, né? No Clã. A gente gravou lá, sabe? Ele sentado na frente do piano, Nossa, assim, e eu falei, cara... E assim, e o canal na época não era grande, sabe? Ela deve ter visto os conteúdos, gostou, e ele topou fazer essa entrevista, né? É uma pena que o espaço lá era muito pequeno, e assim, pra gente conseguir pegar o piano, e ele ficou meio de costas, assim, mas enfim, né, a imagem, assim, não tá a melhor possível, mas o conteúdo que tá lá é muito bom. Eu acho que essa foi uma entrevista, assim, que virou uma chavinha, e também, né, assim, não teve entrevista, mas teve um convite, né? Quando eu fiz um vídeo sobre o primeiro disco psicodélico do Rony Fon, né? Da capa amarela, que ele tá sem camisa e tal. E depois ele tava na Gazeta ainda. O produtor dele entrou em contato comigo lá do programa Todo Seu, né? E falou: cara, o Rony assistiu, ele adorou o programa e ele tá convidando você para vir aqui para conhecer ele. Uau. Aí eu fui. Né, tentei uma entrevista, ele falou, tipo, vamos marcar e tal, mas foi a época que ele tinha acabado de sair, ele saiu pouco tempo depois, né, da Gazeta, sim. Não consegui gravar essa entrevista, tenho o sonho de entrevistar ele, eu acho que ia ser uma entrevista maravilhosa, mas são coisas assim que você, tipo, cara, eu tô fazendo um negócio muito legal, sabe? E até isso, ele falando, cara, você é um menino, né? Falando dessa minha trilogia psicodélica e tal, uma coisa que eu até tinha vergonha por um certo tempo. E, cara, eu fico muito feliz de ver que o meu trabalho tá chegando em 3 gerações pra frente. Que legal, cara. O Rony Von, puta, um baita querido nosso do Trilhas e de todo mundo que tá envolvido também com Trilhas Podcast. É demais. Ele é demais, cara, ele é demais. Bom, Bruno, se você quiser deixar um recado final assim do seu canal, pro pessoal, como faz para te encontrar e etc, aí um momento meio merchan, fique à vontade também aqui no Trilhas, cara. Não, obrigado. Não, mas é isso. O meu canal é o Som de Peso, né? Lá no YouTube. E para quem quiser também, eu faço conteúdo pro Instagram e pro TikTok. São vídeos mais curtinhos, de recomendações e tal. E aí, nessas redes, você me encontra pelo meu nome e sobrenome. Aí tá Bruno Ascari mesmo. E lá no YouTube... mas pode digitar Bruno Ascari, que provavelmente deve aparecer o Som de Peso também. E é aí que eu faço meus conteúdos. É aí que vocês conseguem ver a parte da minha pesquisa, minha paixão, meu amor pela música. Legal. Cara, agradeço super a sua presença e o aceite aí em participar do Trilhas Podcast. Volto a falar o que eu comentei no início. Você era um dos pilares quando a gente criou o projeto do Trilhas através de entrevistas, né, com pessoas do meio da música, principalmente da pesquisa, né, do jornalismo musical. E eu fico muito grato e feliz de ter conseguido falar com você. E acho que foi uma entrevista bacana, deu pra gente pincelar um pouquinho de cada coisa, assim, dúvidas minhas e acredito também de muita gente, né? Mas assim, se deixar, a gente fica aí 3, 4 horas falando. Tem vários assuntos para falar com você e a gente pode deixar isso para uma outra entrevista, um outro momento, né? Mais específico do mercado fonográfico, principalmente, que está super em voga, né? Se falar sobre isso. E acho que é importante a gente falar com pessoas que conhecem, que estão nesse meio e que viveram, assim como você, como eu também, outra fase, né? Desse mercado mesmo da música no Brasil, muito diferente do que a gente está acompanhando hoje aí nesse crescimento que existe, né? Principalmente da mídia física. Mas fique para uma outra entrevista. Com certeza, Felipe. Obrigado pelo convite. Que nem eu falei, cara, eu acompanho Trilhas, também é uma honra poder estar trocando essa ideia com você, estar fazendo parte disso aqui. E, bicho, conta comigo, sabe? Para papo, para o que for. Tamo junto pra caramba, bicho. É isso aí, agradeço super mais uma vez e pessoal, espero que vocês também tenham curtido esse conteúdo mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e façam também isso, se já não fazem, com o Som de Peso e pelo conteúdo que o Bruno Ascari também cria aí através do YouTube e de outras mídias sociais, tá bom? Então é isso aí, galera, agradeço mais uma vez e até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau! O
Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo.